Misericórdias do nosso Deus seja com você, meu amado irmão, minha irmã, que está aqui nessa noite, como também a você que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos, ao longo desse mês de novembro, estudando uma série que foi intitulada como As 5 Solas da Reforma Protestante. Nós já estivemos estudando aqui acerca da sola gratia, somente a graça, solos Christus, somente Cristo, e hoje nós vamos estudar sola Scriptura. A sola Scriptura foi um divisor de águas da reforma protestante, e significa somente a Escritura. Foi um grito, um brado dos reformadores que disseram: voltemo-nos somente às Escrituras. Depois disso veio as demais solas, e no caso da sola Scriptura, ela teve um impacto muito importante naquele período em que aconteceu a reforma, exatamente por conta da visão que a igreja oficial, a igreja romana tinha acerca daquilo que seria a base para a crença do cristianismo. Tudo começa com a sola Escritura na reforma protestante. Os reformadores, eles compreenderam que o fato de que uma única autoridade em termos do mundo espiritual e da revelação de Deus é exatamente a Sagrada Escritura. Diferentemente do que acontecia com a Igreja Católica Romana, que além de fazer uso da palavra de Deus, ela acreditava também que as tradições, que as encíclicas, que as palavras do Papa, tudo isso também tinha valor com relação à voz de Deus para a igreja. Esse pilar, sola Escritura, que nós iremos estudar nessa noite, ela tem esse impacto não apenas para a igreja do século XVI, mas para a igreja do século XXI, porque se no passado os reformadores levantaram a sua voz para combater os falsos ensinos que estavam circulando no meio do cristianismo daqueles dias, nos nossos dias não é diferente. Há muitos falsos ensinos, ensinos que tendem a ir contrários à palavra de Deus. E eu quero nessa noite aproveitar que nós estaremos estudando essa temática da sola Escritura, para pedir a você que está nos acompanhando através do YouTube, para inscrever-se no nosso canal, acionar o sininho para que exatamente possa ser comunicado de novas postagens, deixar o seu like, fazer seus comentários e principalmente compartilhar essa mensagem. Eu quero convidar os irmãos que estão aqui para visitar lá o canal e compartilhar com seus amigos as mensagens que estão postas ali, tanto mensagens que são pregadas nos cultos de ensino, como também aquelas que são ministradas nos cultos de domingo. Queridos, essas 5 solas da reforma, elas defendem um retorno às Escrituras, como a verdadeira fonte e única norma de toda a doutrina cristã. Quando a gente fala das Sagradas Escrituras, a gente não coloca a palavra de Deus como uma das possibilidades de Deus falar ao seu povo, mas nós colocamos como a voz de Deus falando ao seu povo. É por isso que lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, nós vamos ver o Espírito Santo dando esse suporte, fortalecendo essa verdade. Eu quero convidá-lo a acompanhar a leitura, então, da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Todos nós somos chamados a ter a Escritura do Senhor como inspiração de Deus. Lutero e outros teólogos, ao escreverem a Fórmula de Concórdia, que é um texto de 1580, eles apontaram corretamente que toda pregação deve ser julgada unicamente de acordo com as Escrituras. Naqueles dias, Lutero e outros teólogos reformadores já estavam atentos à mensagem que era pregada nos púlpitos, porque muitas vezes
aqueles que faziam uso da pregação da palavra de Deus, falavam apenas acerca da filosofia humana, falavam apenas da experiência pelas quais eles estavam passando, e se afastavam do texto bíblico. Isso não é muito diferente do que acontece nos nossos dias. Hoje, nós temos pastores que contam anedotas, e às vezes só pregam histórias cômicas, pastores que narram questões pessoais, pastores que adentram o campo da filosofia, e que se esquecem completamente da pregação da palavra de Deus. É por isso que nós devemos primar, quando nós subimos a este púlpito, para levar a verdadeira, a genuína palavra do Senhor. A palavra, a pregação, é a aplicação para você e para mim, do que a Escritura Sagrada nos ensina. Quando nós pregamos, nós na verdade, estamos aplicando aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós não apenas trazemos um ensino bonito, algo interessante, mas nós trazemos aquilo que precisa ser aplicado, não na vida do outro, não na vida do meu irmão, mas primeiramente na minha vida como pregador. A pregação é simplesmente a doação verbal do que a Escritura já nos deu de forma escrita. Quando nós pregamos, nós apenas estamos reproduzindo o que as Sagradas Escrituras já estão definindo. É por isso que a pregação sobre o texto bíblico não é sobre um material extra bíblico. É claro que eu posso fazer uma citação de um filósofo, é claro que eu posso fazer a citação de um escritor, é claro que eu posso até contar uma história, mas a minha pregação não pode restringir-se somente a isso, porque senão a gente acaba invertendo, deixando de pregar a palavra de Deus e pregando outras coisas que não as Sagradas Escrituras. A Escritura Sagrada não é tudo que nós poderíamos falar acerca de Deus, não é tudo que nós poderíamos conhecer acerca da mente, da obra e do propósito de Deus, porque Deus é muito maior do que a própria Bíblia. Porém, essa revelação que foi confiada aos homens, ela é completa e ela é suficiente para a nossa vida, para vivermos uma vida piedosa e santa. O que nós encontramos nessa palavra nos revela quem é Deus, se não na sua totalidade, mas aquilo que nós podemos e precisamos conhecer de Deus. Sola Escritura é, portanto, um dos ensinamentos mais importantes da reforma. Somente a Escritura significa que a igreja deve sempre se envolver no estudo da palavra de Deus. Parece-me que é um tanto quanto repetitivo nós falarmos que somente a Escritura Sagrada, somente a palavra de Deus. Porém, queridos, o que nós observamos nos nossos dias é que a igreja pouco lê a palavra de Deus. Nós nos detemos em muitas outras coisas, muitos outros afazeres. Lemos livros os mais diversos, lemos revistas, lemos artigos, quer sejam impressos, quer sejam pela internet. Isso não quer dizer que está errado, porém, a gente precisa saber o que priorizar na nossa vida. Imagina só, você, pai e mãe, e aí você prepara o almoço da sua família, prepara ali um prato muito saboroso, com vitaminas, com proteínas, tudo dedicado à sua família, verduras, cereais, legumes, proteína animal, tudo ali à disposição. E aí você deixa o prato de sobremesa do lado, um pudim de doce de leite. E aí o seu filho entra, aonde é que ele vai botar os olhos? No pudim, né? Assim, queridos, às vezes somos nós. Ao invés de nos determos naquilo que é essencial, naquilo que é mais importante, nós olhamos apenas o que é secundário, e isso acaba fazendo com que a nossa vida espiritual seja uma vida raquítica, sem profundidade, sem intimidade com Deus. Quando a igreja de Jesus Cristo entra no século 21, ela mais uma vez se encontra na encruzilhada perigosa. Se no passado, a igreja do século 16, ela precisou combater os falsos ensinos da igreja romana, nós hoje também passamos por grandes dificuldades quando
nessa temática de somente a Escritura. Nós temos duas estradas diante de nós, e ambas proclamam defensoras da verdade. Uma estrada é pavimentada com as mentiras letais de Satanás, e a outra pavimentada com as verdades vivificantes das Escrituras. Muitos setores da igreja atual, queridos, abandonaram o seu compromisso firmemente mantido com a autoridade das Escrituras, às vezes para garantir a membresia. Então você começa a fazer uso de pregações que possam de alguma forma afagar o ego da membresia, porque você não quer confrontar com o pecado deles, você não quer alertá-lo das consequências do seu erro, porque senão você pode perder os membros, você pode perder os dizimistas. Então é melhor uma pregação de água com açúcar, não o bom pasto. E aí as pessoas vão sendo conduzidas de uma forma totalmente reprovada. Por quê? Porque elas não são confrontadas com a sua realidade. Infelizmente, queridos, muitos setores da igreja acabam agindo dessa forma. E quando a gente fala isso, a gente não está se referindo a uma denominação, a gente está falando de uma forma geral, porque infelizmente a gente percebe isso em muitos setores da igreja. Aqueles que seguiram pela estrada da mentira, optando, por exemplo, pelo liberalismo teológico, abraçando o universalismo, o feminismo, casamentos entre pessoas do mesmo sexo, teísmo aberto, tudo isso são estradas que caminham para a morte. Aqueles que nelas seguem acreditam que estão defendendo uma verdade aonde a tolerância, aonde a defesa dos direitos tem que ser valorizada. É claro que nós não somos favoráveis a uma guerra santa contra determinados grupos, pelo contrário, a palavra de Deus, ela foi trazida para homens e mulheres pecadores. Foi assim que o Senhor nos alcançou. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A palavra do Senhor diz que Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. E Ele tratou a nossa ferida, Ele tratou as nossas enfermidades, e hoje nós temos o privilégio de podermos levar essa palavra a pessoas que estão doentes. Então, o fato de nós levarmos a palavra de Deus a pessoas que estão enfermas da alma, não quer dizer que nós estamos comungando com os seus erros, que nós aplaudimos o seu pecado. Não, não. A palavra de Deus, ela vai confrontar o homem diante da sua realidade. É por isso que o teólogo Steve Lawson, ele diz que a palavra de Deus traz um compromisso renovado com a inerrância, com a certeza que a Bíblia tem sobre a vida do homem e sobre essa sociedade, uma sociedade que está totalmente afastada de Deus. Nós vemos nos nossos dias bandeiras sendo levantadas em defesa, por exemplo, do feminismo, da ideologia de gênero. Nós vemos pessoas defendendo bastiões que até um tempo atrás era restrito a apenas determinados grupos, mas hoje, até mesmo entre nós, cristãos, há aqueles que defendem isso, e acham que é uma normalidade, que defendem o aborto, porque é preciso salvar uma vida, defendem, que haja a possibilidade de casamentos homossexuais na igreja, porque a igreja precisa ser aberta para todos. Amados, a igreja sempre vai estar aberta para todas as pessoas, não para que elas permaneçam no erro, mas para que elas sejam tratadas, curadas, como cada um de nós já foi. O pastor James Montgomery Boyce, ele fez uma observação sobre o momento da sociedade moderna. Ele disse: no século XVI, a batalha era contra aqueles que queriam adicionar as tradições da igreja às escrituras, mas em nossos dias, a batalha é contra aqueles que têm que usar meios mundanos para fazer a obra de Deus. Eu lembro um tempo atrás, numa reunião de pastores, estava sendo apresentado o projeto de pequenos grupos, e é um projeto muito interessante, mas na fala daquele pastor, que nos veio apresentar esse modelo, ele disse: olha, esse projeto, essa proposta,
vai rapidamente multiplicar a membresia da igreja. Se vocês hoje têm 10 conversões no mês, vocês vão ver 100 conversões no mês. Olha, a igreja vai ser lotada rapidamente. E aí ao final eu perguntei, me diga uma coisa, a conversão do homem, ela é feita através da estratégia humana ou é através da ação do Espírito Santo? Infelizmente, queridos, às vezes a gente quer trazer determinados padrões do mundo para dentro da igreja. Olha, se a gente colocar aqui atrás um pano preto, um jogo de luzes, olha, vai bombar isso aqui na comunidade, os jovens todos vêm para cá, porque aqui vai ser conhecido como uma igreja diferencial. Mas queridos, a nossa igreja precisa ser reconhecida como uma igreja diferenciada, não apenas por uma estratégia que eu use, mas pela minha vida, pelo meu testemunho, pela palavra de Deus operando na igreja. Se nós não tivermos isso em mente, a gente sempre vai querer copiar o mundo. Ah, pastor, a gente não pode aproveitar as coisas boas aí de fora? Sim, a gente pode. Só que a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter cuidado para não valorizar demais o que o mundo tem a oferecer, em detrimento daquilo que as Sagradas Escrituras têm a nos ensinar. Lá o Salmo 19, verso 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita, significando que ela é completa, ela é plena de verdade. Eu não preciso acrescentar nada a ela. Jesus lá em João 17, na sua oração sacerdotal, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se hoje a gente vê a sociedade falando acerca do relativo, né? Tudo é relativo, até a verdade na boca das pessoas é relativa. Porém, queridos, quando a gente vai para as Sagradas Escrituras, o Espírito Santo, o Senhor deixa bem claro que a palavra é a verdade, não é algo relativo, é algo absoluto. Essa palavra é a verdade lá no tempo da igreja primitiva, quando os primeiros cristãos foram perseguidos. Essa palavra é a verdade nos dias da Reforma Protestante no século XVI. Essa palavra é a verdade em pleno século XXI, enquanto nós pregamos aqui nessa noite. E essa palavra continuará sendo a verdade, porque ela é a palavra de Deus. Lá em 1 Pedro 1,23 diz que nós fomos regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. A regeneração na nossa vida, ela acontece através da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, verso 17, diz: a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Essa mensagem, essa pregação, não é pelo conhecimento do homem, não é por conta da sabedoria do homem. Essa fé, essa mensagem, ela é mediante a palavra de Cristo. É a palavra do Senhor na nossa vida. E o mesmo apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,17, vai dizer que a Escritura torna o homem apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quando nós, por exemplo, estamos fazendo uma graduação, nós estamos nos qualificando para exercer uma determinada profissão, nos preparando para atuar no mercado de trabalho. Queridos, com as Sagradas Escrituras não é diferente. A palavra de Deus nos torna aptos, nos prepara para toda boa obra. Não é para obras ruins, é para toda boa obra. Então, quanto mais eu conheço da palavra, quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu aplico na minha vida a palavra de Deus, mais apto eu estou para realizar a obra do Senhor. Nós cristãos evangélicos, que temos as nossas raízes lá na Reforma Protestante, acreditamos que somente a Escritura é a autoridade final e normativa para o povo de Deus. É por isso que esse pilar, sola Escritura, ele tem tanto valor para a igreja nos nossos dias. E todos nós devemos ter em mente a coragem e a bravura daqueles primeiros protestantes. Durante a Idade Média, homens como Wycliffe, William Tyndale, John Hus, esses homens, eles foram martirizados porque ensinaram a primazia das Escrituras sobre todas as outras coisas. Foram queimados, foram lançados na fogueira. Depois deles, Lutero,
Calvino, Zwinglio, todos eles foram declarados culpados, porque pregavam e defendiam a verdade que tinha sido ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso, queridos, que nós hoje não podemos nos afastar da palavra de Deus. Hoje, nós não podemos deixar as Escrituras Sagradas de lado para ouvir outros ensinamentos. A gente vai perceber, mesmo ao longo da história cristã, que alguns acabaram abraçando esse tipo de engodo. Por exemplo, há aqueles que, além da Bíblia Sagrada, seguem outro livro que foi dado por um anjo a um determinado profeta para que ele pudesse escrever aquele livro. E hoje seguem esse livro como sendo a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela está encerrada dentro desses 66 livros que constituem o cânon sagrado. Se nós tivermos a compreensão que os 39 livros do Velho Testamento, que os 27 livros do Novo Testamento são a palavra de Deus, não contém a palavra de Deus, porque isso é um outro engodo. As pessoas começaram a dizer, não, eu até aceito que a Bíblia contém a palavra de Deus. Quando a gente diz que a Bíblia contém, a gente está dando margem para dizer também que ela não contém a palavra de Deus. E aí alguns começam a dizer, não, ali tem algumas histórias, são lendas, são narrações da cultura hebraica, são ficções criadas pelos apóstolos, não necessariamente todos aqueles milagres foram operados por Jesus, aquilo foi um movimento que os apóstolos fizeram para atrair as multidões para aquela nova seita. Queridos, isso é um engano, isso é uma mentira do diabo. A gente não pode se afastar de somente as Escrituras. Se nós enveredarmos por caminhos da teologia liberal, se nós nos afastarmos da palavra de Deus, nós vamos entrar num caminho de morte. Quando a gente vai para a história do cristianismo, a gente vai ver que não apenas hoje, mas no passado, foi ensinado a verdade da palavra de Deus. Por exemplo, a Confissão Belga de 1561 diz: cremos que as Sagradas Escrituras são plenamente a vontade de Deus, e que tudo que o homem deve crer para a salvação é suficientemente ensinado nelas. A Confissão de Fé de Westminster, de 1658, declara: a autoridade da Sagrada Escritura, para a qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas inteiramente sobre Deus, o seu autor, e portanto deve ser recebida, porque é a palavra de Deus. A sua plena descoberta faz o único caminho para a salvação do homem. A Confissão de Fé Batista de 1689 começa com a seguinte frase: a Sagrada Escritura é a única regra suficiente, certa e infalível de todo conhecimento, fé e obediência. Isso foi declarado no passado. E hoje, como é que a igreja, em especial a Gileade, entende a palavra de Deus? Lá no Credo da Siming, nos é dito que nós cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão. E no Estatuto da Igreja Gileade do José Walter, nos é dito que nós cremos na Bíblia Sagrada como palavra de Deus, divinamente inspirada, única regra de fé e conduta. Pastor, mas por que que isso precisa ser dito? Para que amanhã outros venham a liderar essa igreja, não subam nesse altar e preguem mensagens contrárias com a palavra de Deus. Isso serve para que nós possamos nos ater às Sagradas Escrituras, quer seja quando nós estamos pregando nesse púlpito, quer seja quando nós postamos algo nos nossos grupos de WhatsApp. Amados, a gente precisa ter muito cuidado com, às vezes, determinadas publicações que nós fazemos, quer seja nos grupos da igreja, quer seja no nosso WhatsApp privado. Eu já vi irmãos postando mensagens espíritas no seu WhatsApp, no seu Instagram. Infelizmente, parece que as pessoas não conseguem refletir sobre que tipo de mensagem está sendo colocado. Acha bonito. Às vezes o enfeite que tem por trás chama mais a atenção do que o falso ensino que está posto. E aí a pessoa publica e ainda encaminha para os irmãos. E o pior, às vezes faz isso até para o pastor. Então a gente precisa ter esse cuidado.
Vamos ler, vamos confrontar, vamos ser como os crentes de Bereia, vamos ouvir, vamos ler e vamos analisar se realmente isso é digno de ser abraçado, de ser seguido, de ser compartilhado. A Bíblia, somente a Bíblia é a autoridade final e normativa para o povo de Deus. A igreja, tanto em relação ao que nós devemos crer, como nós devemos viver, precisa ter a palavra de Deus como sua regra de fé e prática. A Bíblia tem essa autoridade suprema porque é a palavra de Deus, é o próprio Deus o autor das sagradas escrituras. Mas aí você diz assim: pastor, mas a gente vê que esses livros foram escritos por diversos homens que foram inspirados pelo Espírito Santo, homens que foram dirigidos pelo Senhor, para aqui trazer as verdades de Deus para o nosso coração. É por isso, queridos, que nós precisamos ler, mas não apenas ler, estudar, mas não apenas estudar, aplicar a nossa vida. Eu sei que às vezes é mais fácil a gente dizer assim: olha, eu li algo aqui no Evangelho, e eu senti que essa palavra é para você. Não é para a pessoa, né? É para o outro. A gente precisa receber primeiramente. É como o pregador, ele precisa saber que é Deus falando primeiramente a sua vida, antes de levar a outra pessoa. Quando Deus instruiu o seu povo de que eles deveriam entrar na terra prometida, Moisés disse ao povo, disse a Israel: o Senhor, o nosso Deus, nos disse. É Deus falando ao povo, é Deus mostrando aquilo que Ele queria para o povo, e Deus hoje nos faz isso através da sua palavra. Se naqueles dias Deus falou diretamente com Moisés, hoje Deus fala com cada um de nós. Durante aquele período do Pentateuco, Deus tinha Moisés como aquela pessoa com quem Ele falava diretamente. Hoje, Deus fala diretamente com a sua igreja, através da palavra de Deus. O problema é que às vezes nós estamos surdos para ouvir a voz de Deus. Nós colocamos as mãos no ouvido e dizemos: não, Senhor, não fala isso comigo não, isso deve ser para o presbítero Carvalho, não é para mim não. Queridos, precisamos entender que o Senhor Jesus falou sobre a verdade e a autoridade da palavra de Deus, quando estava ensinando sobre um homem rico, que estava preocupado com o destino eterno de seus irmãos. Aquele homem que tinha tanto em vida, e agora estava distante de Deus, enquanto que a realidade dos seus irmãos permanecia terrível, porque eles estavam caminhando para uma morte, eles estavam caminhando para o inferno. E aquele homem rico pede para que Deus envie alguém para falar aos seus irmãos, e o Senhor diz: olha, eles têm os profetas, eles têm as escrituras. Às vezes nós queremos assim uma coisa sobrenatural que aconteça na nossa vida, para a gente dizer assim: agora sim, só assim eu volto, né? Pessoas que são tão duras e dizem assim: olha, se Deus não falar comigo através de um sonho, de uma visão, eu não largo esse pecado, né? Quando nós temos a palavra de Deus que nos confronta, que nos mostra o nosso erro e nos chama a uma reconciliação com o Senhor. Infelizmente, queridos, a gente vive como esse homem rico. Somente a palavra de Deus tem o poder e a autoridade para trazer arrependimento e fé que levam à vida eterna. Se não for a palavra de Deus tocando no coração do homem, por que, queridos, que depois que a gente prega, depois que a gente anuncia a palavra do Senhor, a gente faz um apelo? Por que a gente não faz um apelo antes de pregar a palavra de Deus? A gente poderia começar logo: olha, queridos, quem quer aceitar Jesus nessa noite? Depois eu vou pregar. Não, a gente primeiramente anuncia. A gente está confiando não na gente. O pregador não pode confiar no seu conhecimento, na sua oratória. O pregador tem que confiar totalmente na ação do Espírito Santo, que age através da palavra do Senhor, e transforma o coração do pecador, edifica a sua igreja. Se a gente não tiver essa compreensão, a gente vai se vangloriar e vai dizer: olha, nem quero te dizer, meu irmão, a última vez que eu preguei, contei 100 conversões. E aí a gente vai achar que há algum poder em nossas palavras, quando na verdade, todo o poder está na palavra de Deus. Em nossos dias, mais do que nunca, a Escritura deve ser reexaminada, e os pregadores devem lembrar o que a Bíblia diz de si mesma a respeito de seu poder intrínseco de salvar, santificar e dirigir com sucesso vidas e ministérios.
Ao fazê-lo, que nós possamos nos comprometer novamente com a verdade essencial da suficiência das Escrituras e pregar a palavra com maior determinação. Nós não podemos pregar a palavra de Deus achando que existe erro nelas, achando que talvez houvesse algo a mais que Deus deveria ter falado e que não ficou tão claro. Mas isso é muito mais preguiça nossa, de não nos dedicarmos ao estudo, de não buscarmos maior profundidade com Deus, e aí jogamos nas mãos de Deus o erro da nossa incompetência, da nossa mediocridade. Precisamos sim mergulhar nas Sagradas Escrituras, precisamos nos aprofundar em conhecer mais e mais de Deus. Às vezes nós vivemos no ativismo, corremos para cá, corremos para lá, e aí, quando nos é dada a oportunidade de levar a palavra de Deus, simplesmente justificamos: não, Senhor, levanta outro, eu tenho uma língua pesada, tem tanta gente aí. Ah, Senhor, eu não passo de uma criança. Mas que possamos fazer como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Precisamos estar preparados, amados. Mas como é que nós estaremos preparados se nós não nos deleitamos na palavra de Deus? Se nós não nos aprofundamos em conhecer mais do Senhor? Steve Lawson, ele disse que a Escritura, ela possui um poder sobrenatural para se conectar com os corações humanos. É por isso que lá em Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração humano. A Bíblia, a palavra de Deus, ela possui um poder sobrenatural para conectar os corações humanos. É Deus que age no coração do homem, transformando o coração de pedra em coração de carne. É por isso que Isaías, no capítulo 55, verso 11, diz que a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Às vezes a gente pode pregar, e a gente não vê naquele momento o fruto do nosso penoso trabalho. Eu lembro de um exemplo de um missionário americano, que foi enviado para um país da América Latina, e ele passou anos e anos pregando o evangelho em uma determinada comunidade, até que um dia a agência missionária que o havia enviado resolveu chamá-lo de volta, porque aparentemente os resultados eram ínfimos, pequenos. Durante anos, ele só tinha conseguido levar uma vida a Cristo, uma criança, e ele voltou para a sua terra natal, aparentemente derrotado, triste, porque depois de tantos anos pregando o evangelho, a colheita tinha sido tão insalubre, tão reduzida. Mas queridos, aquela criança tornou-se um jovem, foi para o seminário, e tornou-se um grande pregador da palavra de Deus, e Deus usou aquela criança para alcançar centenas, milhares de vidas para Cristo, através da pregação daquele missionário. Às vezes a gente não sabe por que Deus age de uma forma ou de outra, mas a gente pode descansar e saber é que Deus está no controle, e Ele tem o melhor para a nossa vida, para a sua igreja, e Ele faz isso através da sua palavra, que tem esse poder sobrenatural de convencer o homem, por mais endurecido que ele seja. Mas não somente isso, a Escritura possui poder também de santificar o crente. Lá em João 17:17, Jesus orou ao Pai dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A obra da santificação, ela acontece na nossa vida pela ação do Espírito Santo através da palavra de Deus. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós reconhecemos aquilo que agrada ou desagrada ao Senhor. O problema é que, como nós não lemos a Bíblia, aí a gente não sabe, e aí a gente continua cometendo os mesmos erros. Por exemplo, você é motorista, e ao invés de fazer a prova do Detran, aprender toda a legislação, você pega e procura, vamos dizer assim, pular a cerca. Você paga lá um toco lá para o cara, ele lhe aprova, e você vai dirigir. E você começa a cometer infrações, começam a chegar multas, e aí você pode justificar, para tentar anular aquela multa. Aí você diz assim: olha, eu não sabia que parar
em frente a uma placa que tem um E com um X, é que eu não posso nem parar, nem estacionar. Mas eu parei tão rapidinho, só foi para a minha esposa descer, mas parou. Multa. Eu não posso alegar que eu desconheço aquilo dali. Por quê? Porque eu tenho lá o código de legislação que eu teria como condutor para conhecer. Eu não posso, por exemplo, comprar um equipamento que a voltagem dele é de 110 volts e ligar numa tomada de 220. Vai queimar. Ah, eu vou reclamar com a empresa. O equipamento veio com defeito. Não, foi você o defeituoso, que não leu as instruções. Assim somos nós, queridos, às vezes com Deus. Nós queremos jogar em Deus a responsabilidade dos nossos erros, porque nós desconhecemos a sua palavra. Aí chegamos para Deus, ah Senhor, eu nem sabia que isso era pecado. Ah Senhor, eu pensei que podia, fazer isso, fazer aquilo. Precisamos entender, queridos, que a Escritura, ela alimenta e nutre a alma, mas só alimenta e nutre aquele que se alimenta da palavra de Deus. Tem muita gente que faz da palavra de Deus apenas mais um desodorante, coloca debaixo do braço, e às vezes levanta, a bicha nem cai mais, porque está tão grudada ali. Outros fazem da palavra de Deus um assento, vai para o show, vai para um evento, aí bota lá e senta em cima. Tem uso para tudo, menos para ser alimentado por ela. A palavra de Deus só poderá nos nutrir, a palavra de Deus só poderá nos fazer crescer, amadurecer, se nós nos deleitarmos nela, em conhecê-la. É por isso que lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, diz: cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E como é que nós vamos conhecer Jesus se não for pela sua palavra? Infelizmente, queridos, às vezes a gente quer atalhos. Eita pastor, lê isso aqui, é muita página, não tem nenhum desenho, não tem nem um videozinho do TikTok, é muita coisa para ler. Será que não tem uma síntese, não? Assim, uma folha que possa falar tudo sobre o que tem na Bíblia, não? A gente quer atalhos, a gente não quer assumir um compromisso sério. É que nem um casal de namorado, que o rapaz quer aproveitar o momento com a sua namorada, mas não quer compromisso com ela, quer só desfrutar do momento, amanhã já está com outra. Às vezes tem muitos crentes que são assim com Deus. Hoje eu estou lá na igreja X, amanhã eu tenho que procurar outra igreja, não dá mais permanecer lá, porque o pessoal está pegando no meu pé, está falando muito de Bíblia, falando muito de Deus, falando muito de arrependimento, tenho que procurar uma coisa mais light. Infelizmente as pessoas às vezes agem desse jeito. É por isso, querido, que o salmista, no Salmo 119, versículo 24, pôde dizer: os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. A palavra de Deus precisa ser o nosso prazer, eu preciso me deleitar em conhecer a Deus através da palavra do Senhor. Infelizmente, o que a gente observa é o contrário, é que as pessoas estão como que receosas de assumir um compromisso com Deus. E aí, queridos, quando isso acontece, elas acabam abraçando o pecado, abraçando o inimigo. Mas a palavra de Deus, queridos, ela é suficiente para conquistar as forças do reino das trevas. É por isso que lá em Efésios 6,17 diz que a espada do Espírito, a palavra de Deus, ela tem esse poder. E lá em 2 Coríntios 10, 4, 5 diz que as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O problema é que hoje a gente não sabe se nós estamos obedecendo ao Senhor ou não, porque nós não confrontamos a nossa vida com a palavra. E aí precisamos voltar. Não precisamos e não devemos nos envolver com filosofias mundanas, com ideologias seculares, com falsos ensinamentos. Pelo contrário, precisamos nos aprofundar nas Sagradas Escrituras. Infelizmente, no mundo evangélico, a pregação está se tornando diluída com doses pesadas de sabedoria cultural, conselhos terapêuticos, balbucios da psicologia, intuições místicas, pensamento positivo, agendas políticas,
tudo misturado com uma enxurrada de anedotas pessoais. Tem havido um afastamento da suficiência das Escrituras, um encolhimento do poder do púlpito, estilos de adoração da moda. Dá certo talvez se a gente pegar os ministros de louvor e colocar aqui todas elas vestidas com a mesma roupa, uma camisa assim, com a letra vibrante, né, que usa uma luz de neon que aparece assim, que reflete, ser uma coisa bem bonita. Ou então, um entretenimento mudando. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar as cadeiras da igreja, e aí os irmãos vão ficar todos em pé, a gente apaga as luzes, e aqui os meninos de louvor, os holofotes piscando, e aí toda a igreja sendo chamada a pular, a gritar e tal. Infelizmente, queridos, a gente vê as pessoas fugindo da centralidade da exposição da Bíblia. Isso faz com que essa geração de crentes perca a confiança no poder da Escritura. Por que a gente é tão enfático em só a Escritura? Por que a gente fala tanto que somente a Escritura? Nós não estamos vivendo mais no século XVI, nós não estamos mais lutando contra aqueles erros da Igreja Católica Romana, mesmo que eles se perpetuem ainda nos nossos dias, mas hoje nós lutamos com outros erros que estão circulando no meio evangélico, falsos ensinos, que a gente acaba tomando como verdades, porque nós erramos por não conhecermos as Escrituras. E só a Escritura é um chamado para nós nos dedicarmos, para nós nos responsabilizarmos em dar prioridade à palavra de Deus na nossa vida. Eu sei que hoje a Bíblia Sagrada, ela acaba passando, por momentos aonde as pessoas dão mais valor ao seu tempo de internet, nas redes sociais, dão mais tempo a coisas que às vezes o mundo tem a oferecer, prazeres. Não estou falando aqui que você não deva ter suas redes sociais, não estou dizendo com isso que você não possa ter o seu lazer, assistir coisas boas, ir a um cinema, assistir uma série, não estou dizendo nada disso. O cuidado que a gente precisa ter, queridos, é que tempo a gente tem dado à palavra de Deus na nossa vida, que tempo a gente tem realmente dedicado a conhecer mais de Deus. Se a gente não valorizar isso, a gente vai permitir que não apenas na nossa vida, mas na igreja do Senhor, falsos ensinamentos comecem a adentrar o nosso arraial. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Ao invés deles influenciarem os povos gentios que estavam ao seu redor, ao invés deles falarem acerca do Deus Todo-Poderoso, que os havia tirado do Egito com um braço forte, com mão estendida, eles começaram a ser influenciados pelas outras nações, começaram a se curvar aos falsos deuses, começaram a apresentar sacrifício aos ídolos, e se afastaram dos caminhos do Senhor. Não é isso que Deus queria para Israel, não é isso que Deus quer para a igreja nos nossos dias, pelo contrário, o que o Senhor deseja para cada um de nós, é que nós possamos ouvir a sua palavra. Eu fico pensando, queridos, aonde estão os demais irmãos crentes dessa igreja? Pastor, talvez estudando, trabalhando, descansando, amém, mas qual é o valor que a gente tem dado a estudar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus? Que valor nós temos? Porque se nós, queridos, não valorizamos esse tempo aqui na igreja, será que nós temos valorizado esse tempo na nossa casa? Precisamos refletir, precisamos continuar com um compromisso inabalável com a sola Escritura, essa confiança inabalável de que todo pregador precisa levar a palavra de Deus. E quando eu falo aqui em pregador, não me refiro apenas a pastores e presbíteros, mas você é um pregador, uma pregadora da palavra de Deus, do seu jeito, mas você é. Quando você está na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, com a sua família, você ali é uma testemunha do Deus vivo, e você está pregando, quer seja quando você abre as Sagradas Escrituras, quer seja quando as Sagradas Escrituras falam através da sua vida. E nós não podemos nos esquecer, queridos, da nossa responsabilidade para com aqueles que não conhecem a Cristo. Um dia, alguém nos falou a palavra de Deus, e essa palavra tocou no nosso coração, e hoje nós temos vida, e vida com abundância. Nós estamos numa comunidade que carece dessa palavra, que clama por essa palavra,
e que nós precisamos levá-la para alcançar vidas para Cristo. É por isso que somente as Escrituras são tão importantes.